E aí eu comecei a reunir o pessoal e eu tinha 20, continuei tendo 20 a 30 pessoas na reunião, mas eu fechava 30, 40 contratos, fechava até mais. E aí a gente fala de serviço jurídico, a gente tem que fechar um contrato com o cliente, advogado que inicia, por exemplo, aí ele vai fazer como para trazer um cliente? Ó, tem um custo, né? A gente aqui tem um custo, todo mundo tem um custo para se trazer um cliente, mas a pessoa ali no começo enfrenta toda a dificuldade, né? Principalmente o pessoal da área jurídica que não domina tão bem essas técnicas, não estuda sobre isso. E aí, ali mais ou menos em 2016, a gente sentiu a necessidade de mergulhar um pouquinho mais nessa parte comercial, nessa parte de vendas, dar uma estudada de forma mais profunda sobre isso, né? Porque isso, a gente tem uma concorrência muito forte, né? Então, a partir do momento que a gente vai fazer uma proposta de honorário para o cliente, que a gente vai sentar para uma reunião, que a gente prospecta, a gente não pode perder as oportunidades que estão diante da nossa frente, né? Então foi aí que a gente viu essa necessidade da gente estudar. E aí a gente se pergunta, por que é que o cliente contrata o nosso serviço, né? Qual é a razão, né? Porque é que ele fecha um contrato conosco, né? No caso da advocacia, e não fecha, né? Por exemplo, com outras pessoas, ou qual o motivo que ele fecha, né? Então, a gente tem que pensar que o cliente ele não fecha a primeiro momento, por nossas razões, né? E aí, tem vendedor, quando você vê que, quando você vai comprar algum, você está na rua mesmo, e chega alguém e diz assim, compre isso aqui para me ajudar, compre isso aqui porque eu estou passando necessidade, né? Compre isso aqui porque eu preciso comprar uma moto, porque eu vou me casar, né? O vendedor apresenta a necessidade dele, né? Mas o cliente não está nem aí para a nossa necessidade, né? Ele está aí para a necessidade dele, e é a necessidade do cliente que a gente tem que focar, né? Eu vinha hoje para cá, e aí eu vi uma pegada boa, que esses caras que ficam no sinal, né? Vocês sabem que eles chegam ali e diz, posso limpar tal vidro da frente? A gente diz, não. Aí ele vai lá e joga abre o negócio e limpa. E aquilo ali eles usam uma coisa que a gente aplica também muito no marketing e também, lógico, no comercial, que é a reciprocidade. Entendeu? O meu vidro está limpo, está normal, não está incomodado. Mas a partir do momento que ele presta um serviço, né, para mim, né, aí eu fico até sem jeito de não dar nada a ele, por isso que eles limpam. E se tiver sujo, aí você vai ver que ele entregou um negócio para você, aí você vai ficar ainda mais propenso a entregar alguma coisa. Então ele vai ali porque justamente ele ataca, né, uma necessidade. É a venda agressiva. Mas o alvo dele é a reciprocidade, né? Ele dá uma coisa para a gente devolver a ele a troca, né? O dinheiro, né? Justamente. É um escambo, ele dá, né? Você volta. Então, mas quando a gente vai oferecer alguma coisa, a gente não tem que focar na nossa necessidade. Porque a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Não, é o cliente, né? O que é que ele precisa? Né? Qual é a necessidade dele? E aí tem a necessidade que o cliente, as necessidades universais do cliente, necessidade de autorrealização, né? Dependendo do que você está oferecendo para ele, né? Ele quer se autorrealizar em determinado ponto ali. Então, por exemplo, o caso de concurso público, às vezes a gente pega uma ação, determinada ação, e aquilo ali é autorrealização, é um sonho que ele tinha de alguma coisa que ele... E aí a gente vai explorar essa necessidade dele. Ele tem que colocar na mão de quem entende. É uma coisa importante para ele. E a gente ataca a necessidade dele, a ferida dele ali, que é isso que ele quer.
A gente não vai atacar a nossa, vai atacar a dele. A autoestima, necessidades sociais, né, de estar em grupos, né, necessidade de segurança, como eu ataquei no caso do cliente criminal, que eu falei para vocês aqui, que muitas vezes ele está ali desesperado, está com ação, e ele precisa de alguém dizer, a gente vai atuar para evitar a sua condenação, a gente vai te dar proteção, né, nesse teu processo, né, vai te dar garantias, né, dar segurança a ele ali naquela jornada dele, como também outras necessidades como fisiológicas. E aí, aqui eu chamo a atenção que o cliente não fecha um contrato por nossas razões, mas ele compra pelas razões dele. E nós temos que descobrir quais as razões que fazem ele comprar e utilizar os gatilhos para acelerar essa compra, né? Então, se a gente descobrir as razões, se a gente descobrir as necessidades que impactam ele em fechar o contrato, é ali que a gente vai ficar na ferida ali, né? Tocando aquilo ali, que vai realmente mostrar a ele a necessidade, que ele precisa contratar aquilo ali, que não pode ser um tempo muito longo, né? Escassez ou urgência, a gente vai usar ali, tem que ser naquele momento, não fechar agora. E aí a gente aproveita isso aí para fechar o contrato. Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo. E aí, segundo ponto, o cliente compra primeiro pelas razões dele, né? E a gente pode oferecer diretamente ao cliente, que aí a gente chama de, né, venda direta, né? A gente vai lá e oferece o serviço ao cliente. Mas tem algo que eu gosto muito, que é isso aí. O cliente vende por nós, ele oferece o nosso serviço. Isso que é o diferencial. O que vai fazer a gente acelerar e aumentar o nosso processo de fechamento de contrato é isso aí. Não é a gente oferecer, é ele oferecer por nós. Nós estamos entrando num momento que eu estou treinando a equipe e os consultores para trabalhar com os clientes, não para fazer venda direta, deixar os clientes fazer isso aí por nós. E o cliente pode fazer isso por nós? Com certeza. Eu tenho uma história que acontecia o seguinte, a gente ia lá nos prédios, há um tempo atrás, prédio Caixões, a gente fazia reuniões, né? E nessas reuniões eu explicava como é que o cliente precisava fazer, o prospecto, né? Quem estava com interesse, para movimentar as ações. Como é que você tem que fazer? Eu explicava tudo, do começo ao fim. E aí eu colocava ali na reunião 20, 30 pessoas, né? Em média 20 a 30. E dessas pessoas que estavam ali, vamos dar exemplo, 50% fechava o contrato, né? Até às vezes menos, né? 30, 40, e aí, dizer, de 20, tem algumas reuniões, aí tinha fechamento de 8 fechavam o contrato com a gente, e a gente movimentava a ação deles. E aí eu falei, rapaz, está muito pouco. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo que o prédio tinha ali uma possibilidade de comparecer de 60 pessoas, só comparecia 20, e das 20 eu só fechava 8. Por quê? Porque ainda eu tinha muito discurso só jurídico, só explicando coisa de ação, coisa técnica, era chata a reunião muitas vezes. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que aproveitar, porque nem todo mundo vai querer comparecer na reunião. A realidade é essa. É impossível você marcar uma reunião num local que tem 60 pessoas e comparecer às 60. Se você fizer isso, você fez uma façanha. É algo impossível. Então, o que foi que eu pensei? Presta atenção, eu não vou oferecer. Quem vai oferecer é a minha plateia. Eu quero aumentar o meu processo de fechamento de contrato. Eu não vou oferecer o meu serviço, quem vai oferecer é eles. Mas só que eles vão oferecer por minha razão? Não. Meu discurso tem que estar focado em dar razões a eles
para eles oferecerem o que eu quero. Entendeu? E aí eu tenho que entender o que é que eles queriam, e eu já entendi o que é que eles queriam. E aí eu comecei a reunir o pessoal, e eu tinha 20, continuei tendo 20 a 30 pessoas na reunião, mas eu fechava 30, 40 contratos, fechava até mais. Por quê? Porque eles saíam e ofereciam aos outros que não compareceram na reunião. E aí muitas vezes eles levavam o pessoal aqui, traziam no escritório, ou levavam nas próximas reuniões que era lá mesmo, e diziam: rapaz, você tem que fechar esse contrato, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei no discurso coisas que eram importantes. Por exemplo, qual era a importância do bloco todo estar na ação? Era muito importante, porque no final do processo, o grupo vai decidir se vai fazer a reforma, né, do conjunto, ou se vai pegar o dinheiro e cada um vai seguir seu caminho, vai vender o imóvel. Eles vão se reunir. E aí, quando eles se reúnem ao final, eu expliquei. Quando vocês se reúnem ao final, vocês que vão decidir, a maioria, se vai fazer a reforma, o valor que vai investir na reforma. E aí você que não entrou com ação, independente disso, você tem que ter o dinheiro para fazer a reforma. Porque a reforma independe da ação. É o conjunto que vai decidir ali, né? Então a maioria decidiu, vamos fazer a reforma. Uma parte está com o dinheiro, outra parte que não entrou com ação está sem o dinheiro. Mas mesmo assim não faz diferença. Por quê? Porque fazer a reforma não estava atrelado à ação. E é uma coisa que não estava no meu discurso anterior. E aí eu comecei a explicar esse e outros motivos que eu fiz as pessoas que estavam ali entender que era importante o vizinho dela, da esquerda, da direita, entrar com ação também, para no final eles conseguirem fazer a reforma do bloco todo. Então, eu deixei de focar em fechar o contrato com quem estava ali, para focar em fechar o contrato com quem estava e com quem não estava. E aí, meu processo de fechamento de contrato foi muito maior. Então, o cliente, ele pode oferecer o nosso serviço.